Olá, seja muito bem-vindo. Mais Saúde está entrando no ar, ao vivo, aqui pela ITV Brasil e agora também pelo Facebook. Mandar um abraço para toda a galera que nos assiste aqui pela TV e a partir de agora pelo Facebook também. Quem está nos assistindo sabe que o programa tem as suas reapresentações, pode curtir a nossa página no Face, também ITV Brasil tem a página, o Mais Saúde, a página também, e o portal da ITV, que é o diarioi.com.br. Sejam todos muito bem-vindos. E olha só, quantas vezes você já ouviu dizer que as músicas influenciam o nosso estado emocional, hein? Tenho certeza que tem certos tipos de música que te deixam tristes, mas tem outras também que te deixam felizes. No programa de hoje nós vamos falar sobre alguns sons chamados binaurais. Eles têm o poder de agir diretamente no nosso cérebro e mudar o nosso estado emocional. Para falar sobre o assunto, nosso convidado de hoje é o maestro e estudioso da neurociência, Marcelo Fagundes. Você que está aí nos assistindo, ou aqui pela TV, ou pelo Facebook, pode fazer perguntas para a gente. Aqui na TV, 4524-4368. Pode ligar que já estamos aguardando a sua ligação. Olá, Marcelo, muito obrigada de ter aceitado o nosso convite. Primeira vez aqui na TV, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, estou às ordens. Marcelo, para começar o programa, gostaria que você explicasse pra gente. Eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar desse som, dessas batidas binaurais. Isso. Explica pra gente o que são. O termo parece ser uma novidade, mas não é. As músicas binaurais, elas já são estudadas há mais de 100 anos pelos pesquisadores, né? Binaural, o termo, a tradução do termo, significa ouvir com os dois ouvidos, ouvir coisas diferentes para cada ouvido e proporcionando uma onda cerebral específica. Mas vamos voltar lá atrás para a gente entender um pouco o processo, né? Na década de 1920, um neurocientista alemão, ele descobriu duas ondas cerebrais. Então ele publicou artigos, inclusive, falando assim, olha, o nosso cérebro, ele funciona, ele é todo interligado pelos neurônios e ele produz ondas cerebrais, ondas elétricas, né? E na época, como não tinha muitas ferramentas de medição, ele desenvolveu um aparelho que a gente usa até hoje, que é o EEG, o eletroencefalograma, né? Só que apenas de 2 canais. Então eles achavam que na nossa mente haviam apenas 2 ondas. Né? Porque eles só conseguiam medir 2 ondas. Né? Depois, que elas estariam no lado esquerdo e direito? Do lado esquerdo e direito, eles deram esse nome, esquerdo e direito. Sim. Depois, com o advento da tecnologia, principalmente nos anos 70, quando surgiu o tomógrafo computadorizado, é que a gente percebeu que haviam mais ondas, tá? E conseguimos mapear todas elas. Então são 5 ondas que receberam o nome das letras do alfabeto grego, cada uma com uma frequência medida em hertz específica. E aí eles começaram a mapear os estudos e perceber que uma pessoa triste tem uma onda hertz em alfa 32 que prevalece. Uma pessoa que tem uma facilidade a um vício, a sua onda cerebral, ela tem uma medida específica. O próprio vício do álcool, ou até mesmo o vício do cigarro, a pessoa que tem aquela necessidade de fumar é porque ela gera uma onda cerebral específica para aquilo. Sim. Né? E é engraçado como isso, sem ter esse som específico para o nosso cérebro, naturalmente, nós, ouvindo certos tipos de músicas, a gente já percebe que se eu não estou muito bem, parece que eu quero ouvir músicas que me deixam pior. Só que se você tem esse conhecimento, se você não tá tão legal, peraí, deixa eu colocar esse tipo de som que o meu cérebro vai entender, que é para mudar esse estado emocional e me deixar mais feliz. É assim que funciona? É assim que funciona. As músicas que tem por aí, as músicas de Bach, de Beethoven, de Brahms, de Liszt, principalmente as clássicas, esses compositores, eles fizeram isso sem muito saber o que eles estavam fazendo. Então eles provocam isso. Você ouve Bach, por exemplo, às vezes você fica triste, você se introspecta, você ouve já o Mozart, é alegre, você fica, né, alegre quando você ouve uma música, mas eles não compuseram essas músicas pensando nisso, porque eles nem sabiam que isso existia. Mas esse é o poder da música. Mas aí com as pesquisas, os pesquisadores puderam perceber que cada movimento nosso, cada sensação, cada desejo
tem uma onda, ou seja, ela nasce primeiro numa onda cerebral para depois se tornar uma realidade. Então, né, eu sempre brinco nas palestras que eu dou, né? A gente não nasce triste. Você nunca vai ver um nenê triste. Verdade. Né? Ele chora porque está com fome. Né? Mas um nenê, você fala para nossa, você está triste. Se você tiver com uma carinha triste é porque está com dor. Né? Mas a gente vai vivendo e vai aprendendo a ficar triste. A sentir dor, a ficar com tristeza, a não esquecer as coisas, a guardar mágoas. Então, o nosso cérebro vai mudando as frequências e escolhendo essas frequências que não são tão boas. Ok, fantástico. Bem, você que está aí nos assistindo, tem alguma dúvida sobre esse assunto de hoje? Sobre a influência dessa música no nosso cérebro? A gente vai falar especificamente sobre esse som específico para alimentar a nossa mente, para nos deixarmos mais felizes. Mais saúde volta dentro de instantes. Até já! E nós estamos de volta aqui com o programa Mais Saúde ao vivo pela ITV Brasil, também pelo Facebook na página do Mais Saúde. Nosso entrevistado de hoje é o maestro e estudioso da neurociência, Marcelo Fagundes. A gente está falando aqui hoje sobre as batidas binaurais. Olha só que interessante. Sons específicos têm o poder de mudar a frequência do nosso cérebro para mudar o nosso humor. Marcelo, isso é fantástico. Explica pra gente exatamente como esse som age no nosso cérebro. Então, o interessante é que no início das pesquisas, eles detectaram as frequências para cada estado emocional. Ok, parabéns, né? E fazer o que com isso? Né? Se você não consegue mudar. Aí, com o advento da tecnologia e o uso da engenharia do som, um pesquisador americano percebeu, meio que sem querer, que colocando uma frequência num ouvido direito e uma frequência diferente no ouvido esquerdo, né, o nosso cérebro em segundos faz uma conta matemática dessas duas frequências diferentes e gera ele sozinho uma outra frequência, que aí é a frequência que a gente quer modificar. Perfeito. Então, por exemplo, se a pessoa está no estado depressivo, ela deve estar com uma frequência beta 12. Então, eu quero levar ela a uma frequência alfa 8, que é de alegria, de bom humor, de felicidade, de disposição, de estar acordado, né? Então, o que eu faço? Para levar ele a uma frequência de 8 Hz, eu coloco no ouvido dele um batimento de 108 e no outro ouvido um batimento de 100. O cérebro faz a conta, 100 menos 108, e ele cria uma frequência de 8, que é a frequência que eu quero. Tá? Você pode me perguntar, mas eu consigo fazer isso naturalmente, sem a música? Consegue, você vai ter que fazer meditação, estudar meditação, passar boa parte da sua vida tentando controlar a sua mente você mesmo, mas tem pessoas que conseguem. Agora, com as batidas binaurais, com esse efeito estéreo aí de ouvir coisas diferentes, você consegue promover essa onda que eu desejo em, no máximo, 7, 8 minutos. Então, em 8 minutos, a pessoa ouvindo, o cérebro já cria essa situação. Quando você começa a ouvir a música, você ouve algo assim. Daqui a pouco, passou uns 5, 6 minutos, você ouve algo assim. Essa onda frequente é a onda que eu quero provocar em você e a onda que o seu cérebro criou. Ela não existe. Ele é que fez, né? E usando essas ferramentas de engenharia do som. Sim. E quais são os benefícios? Eu posso chamar isso de tratamento? É uma técnica? Como funciona? Sim, um tratamento, uma terapia. Você pode usar isso para ativar a sua inteligência, para aumentar a sua inteligência. Tem um pesquisador americano, que ele pegou um grupo de jovens da Universidade de Harvard, né, que tinham QI menor que 100, né? E ele promoveu para esses jovens 6 meses de música binaural. O QI deles aumentou em 38%. Uau! Só ouvindo a música. E depois de um ano, esse pesquisador percebeu que esse grupo de estudantes ficou com uma memória melhor, uma criatividade melhor, né? Aumentou a criatividade e principalmente a memória auditiva e visual. Era tudo que um estudante quer. Com certeza. Eu atendo muitos jovens, por exemplo, que estão na fase do pré-vestibular. Às vezes a mãe chega lá no espaço e fala assim, meu filho fica voando. Parece que ele não está prestando atenção em nada. Sim. Então a gente faz uma música para aterrissar o menino, entendeu? Para deixar ele
num estado em que ele está aberto a aprender coisas. Fantástico. Né? Qualquer pessoa pode fazer? Qualquer pessoa pode. Tem contraindicação. Algumas pessoas chegam para você e falam, nossa, mas tem algum risco? Será que essa onda vai interferir alguma coisa no meu cérebro? Não, não tem risco nenhum, porque a gente está manipulando ondas que já tem na cabeça de todos nós. Sim. Tá? Existem outras ondas que não tem na nossa cabeça que fazem mal. Né? Por exemplo, as ondas do celular. As micro-ondas do celular. É uma frequência muito alta que não está no nosso cérebro. Por isso que elas podem interferir na nossa saúde. Foi até interessante. Continua. Tá? Mas, em geral, não tem nenhuma contraindicação. Crianças podem fazer e tal. Aqui no Brasil, nós